Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E eu tô muito feliz porque a nossa família tá crescendo. E você também pode contribuir com esse trabalho. Então se inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e ajude a edificar a vida de outras pessoas também. No vídeo de hoje nós vamos meditar um pouco sobre seguir exemplos. Na nossa vida nós podemos seguir exemplos bons e exemplos ruins. Dos exemplos bons a gente segue uma lição do que a gente deve fazer e dos exemplos ruins a gente toma como lição do que não se deve fazer. Na Bíblia, os profetas geralmente tinham seus seguidores e eles aprendiam com seus mestres a maneira certa de viver piedosamente. Por exemplo, Eliseu tinha um discípulo chamado Elias, que mais tarde se tornou o seu sucessor. Mas o maior exemplo de líder que nós temos na Bíblia mesmo é o do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha muitos discípulos e até hoje nos convida para que neguemos a nós mesmos e o sigamos. A responsabilidade de um líder é muito grande, porque é através dele que os seus liderados vão aprender a maneira certa de viver. Por isso é preciso que ele viva o que ele prega, para que ele tenha autoridade naquilo que ele está falando, e não somente pelas suas palavras, mas também pelo exemplo. E quando eu falo de líder aqui, eu não estou me referindo só ao pastor não, ou ao líder do ministério na igreja. Eu estou falando também com você, papai e mamãe, que são liderança na sua família, dentro do seu lar. Então, como é que você tem agido? Será que você tem usado aquela famosa frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? O texto que nós vamos usar como base hoje é o de Filipenses 2, de 5 a 11, que diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse texto nós vamos ver 3 atitudes tomadas por Jesus e que nós também devemos tomar. Afinal de contas, ele é o mestre dos mestres. Então a primeira atitude tomada por Jesus Cristo e que nós também devemos tomar é que ele não pensava somente em si mesmo. No versículo 5, esse sentimento de Jesus Cristo se refere à atitude tomada por ele. Jesus Cristo, sendo Deus, nunca precisou de nada. Tem muita gente que fala que Jesus Cristo criou todas as coisas, Deus criou todas as coisas, porque ele precisava de companhia. Mas a gente sabe que Deus, na verdade, são 3 pessoas. Eles podem viver na companhia um do outro. Então, ele não precisava disso. Mas, quando o texto fala sobre não usar como usurpação, ele quer dizer que Jesus não era apegado de forma egoísta aos seus privilégios. Pelo contrário, ele usa esses privilégios em nosso benefício. E ele pagou o preço necessário. O Wiersbe faz uma comparação interessante entre Cristo e Lúcifer. Em outros tempos, Lúcifer era um dos maiores seres celestiais, mas ele quis tomar o lugar de Deus. Ele não se contentava em ser apenas uma criatura, ele queria ser o Criador. Jesus era o Criador e se tornou homem de forma voluntária. Por isso, se nós já experimentamos o amor de Cristo, nós não podemos viver de forma egoísta. Precisamos amar os nossos irmãos, visando não somente os nossos interesses, mas sim o interesse dos outros. E a segunda atitude tomada por Jesus Cristo, que nós encontramos no versículo 7, é que ele se põe em posição de servo. O Senhor Jesus Cristo pensava tanto nas outras pessoas a ponto de se tornar um servo. Paulo aponta aqui no versículo 7 que 1. Cristo colocou de lado os seus próprios direitos divinos. 2. Ele se tornou humano. 3. Ele usou o seu corpo para ser um servo. E 4, ele levou esse corpo para a cruz para ser morto voluntariamente. Nos evangelhos, que é onde a gente encontra a maior parte da história de Jesus, a gente vê claramente como Jesus Cristo era servo, como ele
se importava com as pessoas sem levar em conta a sua posição social ou mesmo a sua condição financeira. Lá em Mateus 20:28 diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E quando Jesus Cristo, mesmo sendo o mestre, lavou os pés de seus discípulos, ensinando-lhes sobre a humildade. Nesse período difícil que nós temos passado com essa pandemia, tantas pessoas perdendo seus empregos, perdendo as condições para sustentar a sua família, tantas pessoas passando por necessidades. E o que você tem feito para ajudar as pessoas que mais precisam? Na minha experiência de vida, infelizmente, quem mais tem ajudado são aquelas pessoas que menos têm. Mas se você tem condições de ajudar, não feche os seus olhos para as necessidades dos outros. Tá aí o exemplo de Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, mas se colocou sempre na posição de servo. Terceira e última atitude tomada por Jesus Cristo e que nós também devemos tomar é que ele glorifica o nome de Deus. Nós sabemos que o objetivo principal de todas as coisas é a glória de Deus, é que tudo venha convergir para a glorificação do seu nome. Jesus Cristo se humilhou pelos outros e Deus o exaltou, e essa exaltação foi para a glória do próprio Deus. Lá em João 17:1 fala assim: Pai, é chegada a hora de glorificar o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Mais uma vez aqui citando o Isby, ele fala assim, que a obra da salvação ela é muito maior do que salvar apenas almas, por mais maravilhosa que seja essa redenção. A salvação tem como propósito supremo a glória de Deus. É muito importante que nós amemos os nossos irmãos. Amar as outras pessoas é muito importante, mas o objetivo principal disso precisa ser glorificar o nome de Deus, para que através da nossa luz os homens vejam as nossas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Nós vimos hoje que a evidência principal de que nós somos cristãos é se a nossa vida ela realmente condiz com a conduta de Jesus Cristo. Porque não vai adiantar nada a gente falar que é cristão se a gente leva uma vida egoísta. Jesus Cristo, ele não era egoísta, pelo contrário, ele se tornou servo. Jesus Cristo sofreu até a humilhação e até mesmo a morte. E tudo isso para glorificar a Deus. Se você é cristão, use os seus dons e os seus talentos, as suas condições para ajudar as outras pessoas, em benefício dos outros, não somente em benefício próprio. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Eu espero que você seja edificado com a palavra de Deus. Eu peço que vocês orem por mim, porque não é nada fácil trazer esses vídeos para vocês, ainda mais quando a responsabilidade é muito maior, porque é a mensagem da palavra de Deus. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, deixa um comentário aqui embaixo também para eu saber a sua opinião. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, para que essa palavra se propague e chegue no coração de muitas pessoas. Que Deus abençoe, um grande beijo e tchau!